Quando Patrícia Soares tocou a campainha da imponente e fria residência O Imperial, no exclusivo bairro do Morumbi, em São Paulo, o sol da manhã de segunda-feira mal conseguia aquecer a fachada de mármore. Ela não podia sequer suspeitar que estava a caminho de encontrar a missão que havia forçado 16 babás de alta qualificação a chorar, desistir e jurar que jamais voltariam a lidar com crianças. Léo Menezes, de 3 anos, herdeiro do multimilionário Fernando Alencar, CEO de um império farmacêutico avaliado em 2 bilhões de euros, era considerado pela comunidade de babás de elite uma aberração impossível de controlar. As ex-funcionárias haviam fugido contando versões aterrorizantes. Um menino incontrolável que gritava histericamente por longas e insuportáveis horas, que tinha o prazer sádico de destruir brinquedos caríssimos e objetos de decoração, recusando-se a aceitar qualquer regra ou afeto. A babá número 12 teve um colapso nervoso depois que Léo, em um momento de fúria, usou tinta permanente para desenhar nas tapeçarias persas. A 16ª, que mal durou 3 dias, declarou que o garoto precisava urgentemente de ajuda psiquiátrica especializada. Mas Patrícia, de 28 anos, com cicatrizes de vida que a tinham tornado mais resiliente do que o aço, enxergou algo diferente. Para ela, Léo não era um menino mau ou perturbado, mas sim uma criança desesperada, gritando por socorro e por ser vista, algo que nenhuma das profissionais anteriores, presas em suas metodologias rígidas, havia conseguido oferecer. A residência O Imperial era um monumento ao sucesso financeiro de Fernando Alencar e à perfeição vazia. 3 andares de puro luxo, com janelões que emolduravam a vista do Morumbi e esculturas modernas no jardim que custavam o equivalente a uma dezena de apartamentos populares. Era o tipo de lugar que impunha respeito e, ao mesmo tempo, solidão. Dentro desses muros vivia um drama de luto congelado. Fernando, 40 anos, havia perdido sua esposa Giovanna, tragicamente por um aneurisma cerebral 2 anos antes, quando Léo tinha apenas 1 ano de vida. Fernando reagiu como um homem de negócios, afundando-se no trabalho na Alencar Pharma Solutions, enterrando o sofrimento sob montanhas de reuniões e estratégias corporativas, e terceirizando o cuidado do filho com cheques generosos. Ele acreditava que dinheiro e referências comprariam estabilidade. A última agência a lhe enviar alguém alertou. Patrícia era o último recurso. Ela não tinha as credenciais de universidades europeias, nem o currículo impecável das antecessoras. Patrícia havia crescido em Paraisópolis, um bairro de contrastes sociais brutais em São Paulo. Teve que deixar a escola cedo após a morte do pai para ajudar a mãe a criar os irmãos. Ela aprendeu a lidar com o trauma e a raiva não em livros, mas na vida real, transformando paciência infinita e empatia em seu método. Aceitou o trabalho apesar do salário excelente, não pela quantia, mas porque sentiu que Léo precisava de um coração presente e não de mais uma profissional fria. Naquela manhã, por volta das 10h30, ao tocar a campainha, Patrícia foi recebida pelo próprio Fernando. Ele havia tirado o dia de folga, algo inédito. Fernando esperava a babá formal e austera, mas viu Patrícia, alta, esguia, cabelos castanhos presos, olhos castanhos que transmitiam uma surpreendente calma, vestida de forma simples e acessível. Fernando quase a confundiu com alguém que havia se enganado de endereço. Ele a conduziu para dentro, explicando a situação com uma honestidade desesperada. Meu filho, Léo, é um caso perdido, Patrícia. 16 foram embora. Se a senhora acha que não aguenta, é melhor dizermos adeus agora. Não quero perder nosso tempo. Patrícia, com sua voz calma e firme, respondeu: Eu preciso conhecer o Léo antes de fazer qualquer promessa, Sr. Alencar. Eu vejo crianças, não problemas. Fernando a levou para o 2º andar, em direção ao quarto do filho. Antes de abrir a pesada porta de madeira, ele a advertiu com os olhos fixos nos dela. Ele pode morder, pode atirar objetos caros. Não leve para o lado pessoal, ele é assim com todos. Patrícia apenas assentiu, sem mostrar medo. Fernando abriu a porta. O quarto era uma cena de batalha. Brinquedos quebrados espalhados como detritos,
almofadas rasgadas, desenhos destruídos. No canto mais distante do caos, encolhido com os joelhos contra o peito, estava Léo, com seus 3 anos, cabelos cacheados e olhos azuis inchados de lágrimas e raiva. Ao ver o pai com a estranha, Léo começou a gritar. Não eram gritos de birra, mas gritos puros de angústia e terror do abandono. Fernando tentou se aproximar instintivamente para acalmá-lo, mas Patrícia o impediu com um toque gentil no braço. Ela pediu: "Por favor, me deixe sozinha com ele." Fernando hesitou, mas a determinação serena nos olhos dela o convenceu. Ele saiu, fechando a porta com relutância. Patrícia então fez o que nenhuma outra babá havia tentado. Ela não se aproximou, não tentou consolar, pegar no colo ou dar ordens. Ela caminhou para o canto oposto do quarto. Sentou-se no chão, longe o suficiente para não ser invasiva, e esperou. Ela estava presente, mas sem exigir nada. Léo continuou gritando por 5 minutos, depois 10. Os gritos gradualmente se transformaram em soluços profundos. Patrícia permaneceu imóvel, tranquila, sem dizer uma única palavra, oferecendo apenas sua presença calma. Após 15 minutos, Léo olhou para ela. Seus olhos, vermelhos e confusos, observavam Patrícia. As outras babás haviam tentado forçar o contato ou usar palavras vazias. Essa mulher estava apenas ali, paciente, como se o tempo e o caos não a incomodassem. Patrícia sorriu suavemente e disse, com a voz no limite do sussurro, respeitando o silêncio que ele havia conquistado: "Eu entendo que você está muito zangado, Léo. E não tem problema. Você não precisa guardar isso. Está tudo bem ficar zangado." Ela continuou: "Eu não estou aqui para te obrigar a fazer nada. Podemos só ficar aqui sentados, até você se sentir pronto." Mais 10 minutos se passaram em silêncio absoluto. Léo se levantou lentamente, dando passos desconfiados em sua direção. Patrícia não se moveu, mantendo a distância e permitindo que ele controlasse o espaço. Léo perguntou com uma voz minúscula e embargada: "Você vai embora também?" "Como todas as outras." Patrícia sentiu uma dor aguda no peito. Ali estava o cerne do problema, o terror de perder outra figura materna. Ela respondeu com sua verdade: "Eu não posso prometer ficar para sempre, porque ninguém sabe o futuro. Mas eu prometo que não vou fugir só porque você está zangado ou triste. Você pode gritar, chorar e ser difícil, e eu vou ficar. Estou aqui para te ajudar, não para te julgar." Léo a encarou por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então, com um movimento rápido, ele correu até ela e atirou um brinquedo macio em seu colo. Era um teste. Patrícia não reagiu. Apenas pegou o brinquedo e o colocou de lado. Léo jogou outro. Patrícia o recolheu. Após o terceiro teste, a raiva de Léo se esgotou. Ele desabou em um choro convulsivo e correu para os braços de Patrícia. Ela o abraçou firmemente, embalando-o enquanto ele soluçava contra seu peito, liberando 2 anos de dor e medo que ninguém havia permitido que ele expressasse. Do lado de fora, Fernando escutava, encostado na porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em 2 anos, ele ouvia o choro do filho. Não era o grito de raiva que ele conhecia, mas o choro de um desabafo. E ele soube que a mulher de Paraisópolis havia conseguido, em meia hora, o que suas babás de elite jamais sequer tentaram. As primeiras semanas de Patrícia Soares na residência, o Imperial, foram o foco de uma transformação silenciosa, mas radical. Para as 16 babás anteriores, Léo era uma anomalia a ser corrigida com rotinas rígidas e distância profissional. Para Patrícia, Léo era um livro aberto que ela leu com o coração. O diagnóstico era simples. A criança não era má, era traumatizada, expressando o luto e o terror do abandono da única forma que conhecia. Patrícia identificou rapidamente os gatilhos emocionais que deflagravam a fúria. Léo gritava e tinha pesadelos na hora em que sua mãe, Giovana, costumava aconchegá-lo. Ele destruía brinquedos ou se escondia sob a mesa quando o pai, Fernando, pegava a maleta para uma viagem de negócios. Cada explosão era uma reação à ausência de controle em sua vida. Patrícia começou a construir a confiança sem forçar o contato,
introduzindo pequenas rotinas que traziam segurança. Café da manhã compartilhado na cozinha, não na formalidade da sala de jantar, tardes de desenho no chão da sala e, o mais importante, a permissão para falar da mãe. Todas as outras haviam silenciado o nome de Giovanna, temendo reavivar a tristeza. Patrícia fez o oposto. Com suavidade, ela trouxe as memórias à tona. Enquanto olhavam álbuns de fotos, ela perguntou: "Sua mamãe Giovanna era linda, não era? Ela tinha o cabelo bem brilhante." Léo, inicialmente hesitante, começou a se abrir. Contou que a mãe cheirava a flores e que cantava canções de ninar engraçadas. Um dia, a tristeza o atingiu em cheio. "Mas ela sumiu, Pati", ele disse com a voz falhando. Patrícia não recuou. Ela o abraçou e chorou com ele. Explicou com uma honestidade que quebrava as regras sociais de seu novo ambiente. "Sua mamãe morreu, meu amor. Não foi sua culpa. Nunca será. E essa tristeza gigante é o tamanho do amor que você sente por ela. E esse amor nunca vai morrer." Essa honestidade brutal e o acolhimento transformaram Léo. As explosões de fúria diminuíram drasticamente, substituídas por períodos de choro e conversas sobre a mãe. O menino impossível finalmente estava fazendo o luto. Fernando Alencar assistia a essa transformação com uma mistura de fascínio e humilhação dolorosa. Ele percebeu com vergonha que havia falhado no papel mais essencial de sua vida. Ele escolheu enterrar seu próprio sofrimento no trabalho e, ao fazer isso, roubou de Léo a única coisa que ele precisava: o direito de sentir e o apoio para enfrentar a dor. Ele havia substituído a presença pela provisão financeira, achando que presentes caros compensariam a ausência. Certa noite, cerca de 3 semanas após a chegada de Patrícia, Fernando a encontrou no jardim olhando fotos de Giovanna com Léo. O menino ria, apontando para a mãe e pedindo mais histórias. Fernando sentiu o peso do fracasso. Ele havia escondido todos esses álbuns no fundo de um armário, pensando que, ao eliminar as lembranças, eliminaria a dor de ambos. Patrícia o notou e o convidou, com um simples aceno de cabeça, para se juntar a eles. Fernando se aproximou. Pela primeira vez em 2 anos, ele não apenas olhou a foto de sua esposa. Ele falou sobre ela. Contou a Léo como eles se conheceram na faculdade, a paixão dela por arte, a alegria que sentiu ao descobrir que seria pai. Enquanto falava, a barragem que ele havia construído se rompeu. As lágrimas vieram copiosas, silenciosas e profundas. Léo, em vez de se assustar, levantou-se e correu para o pai. Abraçou-o com toda a força de seus 3 anos, dizendo a frase que partiu Ricardo e o curou: "Pode chorar, papai. Tudo bem ficar triste. Eu te ajudo." Naquele momento, envoltos no abraço, Fernando soube que Patrícia não havia apenas curado seu filho. Ela havia dado a ele a permissão para ser um viúvo e um pai, e não apenas um CEO. Ele compreendeu que sua fortuna não valia nada comparada àquele abraço de perdão e aceitação que Patrícia havia facilitado. A partir daí, a mudança de Fernando foi monumental. Patrícia estabeleceu uma regra inegociável: 1 hora diária, sem exceção, de tempo exclusivo e ininterrupto com Léo. Fernando reclamou, citando negociações cruciais e o fuso horário da China. Patrícia não se dobrou. Nenhum acordo da Alencar Pharma Solutions vale mais que seu filho, Sr. Alencar. E se valer, você tem um problema muito maior do que imagina. Fernando começou, inicialmente relutante. Na primeira noite ele não sabia o que fazer com as próprias mãos. Mas eles construíram uma garagem para carros de brinquedo. Léo gargalhou quando a estrutura desabou. Fernando riu de volta, uma risada sincera que não dava há anos. Essas horas se tornaram a parte mais valiosa de seu dia. Ele começou a recusar reuniões após as 6 horas da tarde. Delegava viagens, trabalhava de casa. Descobriu que a satisfação de ver o brilho nos olhos do filho era mais poderosa do que fechar qualquer aquisição. Um domingo, Léo caiu e se machucou. Fernando, por instinto, ia dizer: "Não é nada, seja forte." Mas a voz de Patrícia ressoou em sua mente. Ele se ajoelhou, abraçou o filho e disse: "Eu sei que dói muito. Está tudo bem chorar." Enquanto limpava o arranhão, Léo disse com a franqueza das crianças:
Estou feliz que você não está mais bravo o tempo todo, papai. Aquela noite, Fernando procurou Patrícia. Ele se desculpou por sua ausência e por sua cegueira, agradecendo-a por lhe mostrar que a vulnerabilidade era a verdadeira força e que o tempo valia mais que todo o dinheiro que ele possuía. Sentados na cozinha, longe do luxo vazio do resto da mansão, Fernando olhou Patrícia de verdade, não como a babá, mas como a mulher extraordinária que havia salvado sua alma e a de seu filho. Nos meses que se seguiram àquele momento de confissão e cura na cozinha, a linha profissional que separava Fernando Alencar e Patrícia Soares começou a ceder, fina e inevitavelmente. Fernando utilizava todos os pretextos imagináveis para prolongar sua presença na residência O Imperial. Não apenas para cumprir sua hora sagrada com Léo, mas para estar próximo de Patrícia. Ele deixou de jantar sozinho, trocando o silêncio do seu home office luxuoso por conversas descontraídas com ela, rindo das anedotas do dia de Léo, descobrindo o prazer da simplicidade. Patrícia, por sua vez, estava numa luta interna. Fernando já não era o CEO distante. Havia se revelado um pai dedicado, um homem que admitia seus erros e que exibia uma vulnerabilidade antes oculta. Contra toda a lógica e razão que ela carregava de Paraisópolis, ela estava se apaixonando por seu patrão, o multimilionário. A situação era social e logicamente impossível. Ele pertencia ao círculo fechado das grandes fortunas de São Paulo, frequentava eventos de gala e conselhos de administração que decidiam o destino de milhões. Ela vinha de um mundo onde a luta era diária, onde o valor de uma pessoa era medido pelo sacrifício, não pelo saldo bancário. Ela sentia que não tinha nada a oferecer, além de seu coração e sua força. Certa noite de julho, com o clima ameno do inverno paulistano, Fernando encontrou Patrícia no terraço do terceiro andar, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Ele sabia que aquele era o momento. Patrícia, ele começou, a voz baixa e tensa, sei que estou quebrando todas as regras e entendo que isto é completamente inapropriado. Mas eu não consigo mais esconder. Eu me apaixonei por você. Patrícia sentiu uma vertigem. As palavras eram o sonho e o pesadelo de seus últimos meses. Eu também sinto algo, Fernando, ela admitiu, sua voz quase inaudível, tremendo de medo. Mas não é possível. Você é o dono da Alencar Pharma Solutions. Você vive em um mundo... Eu sou de Paraisópolis. Tenho medo que você sinta apenas gratidão. E quando a novidade passar, você vai perceber que eu não pertenço a este lugar, a este mundo. Fernando se virou segurando-a pelos braços, forçando-a a encará-lo com seus intensos olhos azuis. Minha falecida esposa, Giovanna, era de uma família rica, teve a melhor educação, as melhores amigas. Quando ela se foi, ninguém daquele círculo, nenhuma de suas amigas ou meus executivos, conseguiu me ajudar ou a Léo. Ninguém. Patrícia, você que ganha em um mês o que eu gasto em um jantar de negócios, com sua honestidade e seu coração, fez o que nenhuma fortuna poderia fazer. Você curou meu filho e me ensinou a viver de verdade de novo. Patrícia começou a chorar. Disse que seu maior medo era que o sentimento dele fosse apenas uma dívida emocional, uma forma de agradecer. E o medo mais avassalador, magoar Léo se essa relação fracassasse. Fernando a abraçou com a segurança que ela havia ensinado a Léo. Ele prometeu que jamais a faria mudar, que amava a mulher que ela era e a força que carregava. Sobre Léo, ele argumentou: nosso filho já te ama, Patrícia. Ele te vê como mãe. É hora de arriscar e construir uma família de verdade. Não seremos a família perfeita das revistas, mas seremos a família real que precisamos. Eles se beijaram sob as estrelas cintilantes e Fernando sentiu que, pela primeira vez desde a perda de Giovanna, ele tinha um futuro. A relação permaneceu discreta por mais 3 meses, para proteger a estabilidade emocional de Léo. Mas o próprio menino quebrou o sigilo. Em uma tarde, enquanto os 3 brincavam no jardim, Léo perguntou a Patrícia com a inocência de uma criança: Mãe Pati, você ama o meu papai? Patrícia, fiel à sua regra de honestidade, respondeu que sim. Léo sorriu de orelha a orelha. Que bom, porque eu te amo, e seria legal se você ficasse para sempre com a gente.
Aquela simples conversa selou o destino deles. A vida era muito curta para esperar o momento perfeito ou temer a opinião pública. Uma noite após o jantar, com Léo aninhado entre eles no sofá da biblioteca, Fernando Alencar se ajoelhou com a mesma postura que usava para fechar grandes negócios, mas com a voz embargada. Tirou um anel elegante, mas discreto, e perguntou: Patrícia Soares, quer se casar comigo e construir o resto de nossa família, de nossas vidas juntos? Patrícia disse sim, em meio às lágrimas e à alegria indisfarçável de Léo, que aos 4 anos aplaudia efusivamente. O mundo da alta sociedade paulistana ficou em polvorosa. Os comentários foram cruéis e imediatos. Nos clubes exclusivos do Morumbi, Patrícia foi taxada de interesseira e golpista. Os tabloides publicaram matérias comparando Patrícia com a falecida Giovanna, destacando a disparidade de classes e a falta de títulos acadêmicos de Patrícia. Fernando, o CEO, que antes prezava o silêncio, respondeu com um comunicado de imprensa que virou manchete. Ele declarou que havia aprendido que o valor de uma pessoa era medido pelo seu caráter e não por sua conta bancária. Patrícia demonstrou mais força, caráter e amor verdadeiro do que qualquer pessoa que já conheci em meu círculo social. Ela curou minha família. Ela é a mulher com quem quero envelhecer. Patrícia enfrentou as críticas com dignidade, recusando-se a mudar quem era. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, não na catedral ostentosa, mas em uma pequena capela, rodeados apenas pelas pessoas que realmente importavam. A família de Patrícia, simples e amorosa, e Léo, o pajem orgulhoso. Durante os votos, Fernando agradeceu a Patrícia por ensiná-lo o significado de amar e que a vulnerabilidade era, na verdade, sua maior força. Patrícia, por sua vez, respondeu que ele a havia ensinado a não se envergonhar de suas origens e que o amor verdadeiro não via títulos, apenas o coração. Eles selaram o compromisso de construir uma família não perfeita, mas autêntica e baseada no respeito mútuo. 5 anos haviam se esvaído desde aquele dia em que Léo chorou nos braços de Patrícia no meio do quarto destruído. A residência O Imperial era, agora, um verdadeiro lar. A atmosfera de luxo frio fora substituída pelo calor da vida. Havia desenhos de criança espalhados, risadas ecoando nos vastos corredores e uma alegria imperfeita, mas profundamente real. Léo Menezes, com 8 anos, era um menino brilhante, carinhoso e emocionalmente equilibrado. Ele havia aprendido a lidar com seu luto de forma saudável. Falava de sua mãe biológica, Giovanna, com ternura e amor. Ele chamava Patrícia de Mãe Pati, uma distinção carinhosa que honrava o lugar de ambas as mulheres em seu coração. Fernando Alencar havia transformado sua vida pessoal e profissional. Ele revolucionou a Alencar Pharma Solutions, implementando políticas radicais pró-família, horários de trabalho flexíveis, creches empresariais de alto padrão e licença parental generosa, algo inédito no setor farmacêutico brasileiro. Sua nova filosofia era clara. Uma empresa que não respeita o tempo familiar de seus funcionários não merece a lealdade deles. Longe de cair, a produtividade e os lucros da empresa aumentaram, provando que funcionários felizes e equilibrados trabalham melhor. Mas o legado mais profundo de Fernando e Patrícia foi a criação da Fundação O Abraço de Léo. Dedicada a apoiar famílias monoparentais e crianças em luto, a Fundação oferecia terapia gratuita e apoio comunitário. Patrícia, utilizando sua experiência única, treinava pessoalmente voluntários sobre como se conectar com crianças traumatizadas, ensinando o poder da escuta ativa e da honestidade emocional, compartilhando as lições que salvou Léo. Uma noite, enquanto Patrícia e Fernando o colocavam na cama, Léo fez uma pergunta que os tocou profundamente. É verdade, ele perguntou abraçando a mãe Pati, que uma vez ninguém conseguia cuidar de mim porque eu era muito difícil? Fernando e Patrícia se entreolharam. Foi Patrícia quem respondeu com sua usual franqueza. É verdade, meu amor, que 16 babás foram embora. Mas não foi porque você era difícil. Elas foram embora porque não conseguiam te ver.
Você estava muito triste e com muito medo, e as pessoas às vezes fogem de emoções difíceis. Mas eu vi o que vejo agora. Um menino maravilhoso que só precisava de alguém que o amasse o suficiente para ficar. Léo pensou por um momento e, com a sabedoria que só as almas curadas possuem, respondeu: ainda bem que elas fugiram, porque se elas tivessem ficado, a mãe Pati não teria chegado. E você é exatamente a mãe que eu devia ter. O impacto daquelas palavras foi imenso. Naquela noite, no terraço, olhando a cidade que cintilava sob eles, Fernando abraçou Patrícia. Ele refletiu sobre como havia perdido o amor de sua vida, falhado como pai em seu luto, e como daquela escuridão emergiu Patrícia, a mulher que a sociedade desprezava. Ela o ensinou que o verdadeiro sucesso era medido em momentos, nas risadas do filho e no amor que ela trouxe de Paraisópolis. Patrícia havia aprendido o mais valioso, que sua origem humilde não era uma mancha, mas sim a fonte de sua força inesgotável. Ela merecia a felicidade, o respeito e o amor que havia encontrado. Anos depois, quando Léo estava no ensino médio, ele escreveu uma redação escolar sobre sua mãe. Ele escolheu Patrícia. Escreveu sobre como uma mulher que todos diziam não ser qualificada, que vinha do lugar errado, provou ser a única que o viu quando ele era invisível, a única que o amou quando ele era definido como incurável. Ele concluiu que o amor verdadeiro não se baseia em títulos ou em dinheiro, mas no coração. E o coração de sua mãe Pati era o maior que ele conhecia. E assim, a história que começou com 16 fugas terminou com a construção de uma família baseada na autenticidade e no amor que teve a coragem de ficar. A residência O Imperial finalmente se tornou um lar.